pais. Isso vai ser um problema grave no meio do caminho, né? Os puritanos concordavam numa coisa, irmãos. Havia algumas exceções em que um cônjuge pode legalmente, né, alguém pode constituir família legalmente sem o consentimento dos pais. Ele disse, isso pode acontecer, mas é exceção, não regra. E eles dizem, isso é para provar a regra. Não pegue uma exceção e transforme em regra. A regra, os pais precisam participar desse processo da escolha do cônjuge. Deveríamos tomar todo o cuidado e também lançar mão de todo o esforço possível, né, para assegurar o consentimento dos nossos pais e, ao mesmo tempo, refrear-nos de casar com alguém que os pais não querem ou não permitem. Irmãos, os nossos pais não são representantes de Deus em vão. Eles não são representantes de Deus em vão. Eles são os representantes de Deus de fato. Consequentemente, a nossa submissão aos nossos pais, não é, pode, de maneira muito clara, irmãos, fazer com que, eventualmente, o coração deles, que está endurecido, se quebrante e ele permita que nós casemos com aquele que a gente quer casar. Antes de ganhar o coração da moça, experimente ganhar o coração dos pais. Antes de ganhar o coração da moça, experimente ganhar o coração dos pais. Porque se você não ganhar o coração dos pais primeiro, você corre um grande risco de perder a moça para sempre. No nosso meio, irmãos, é tão sério isso. E nós temos essa ideia de... a gente começa a namorar sem os pais, depois os pais vão saber. A gente não envolve os pais no processo da escolha do cônjuge. Antes de namorar, eu tenho que envolver meus pais nisso. Não é depois que eu comecei a namorar e falar com meu pai, não. Porque aí eu já tomei decisão. Eu preciso fazer isso antes, não é? Para que eles possam me ajudar, me orientar no que eu devo fazer. Eu digo a vocês, irmãos, não é? Isso é a melhor coisa que você vai fazer para o seu bem, para o bem do seu cônjuge e para o bem do seu casamento na sequência. Nós deveríamos usar todo o esforço que pudéssemos para, irmãos, assegurar o consentimento dos nossos pais, porque se não usarmos isso quando passarmos pelas dificuldades, nós vamos ter dificuldade de voltar aos nossos pais para pedir ajuda, que a primeira coisa que ele vai dizer, eu não lhe falei, você está colhendo aquilo que você plantou. Mas se o seu pai lhe aconselhou, lhe orientou, e você está passando por dificuldade, você vai voltar ao seu pai e ele vai lhe ajudar, porque ele lhe ajudou nesse processo. Ele vai lhe estender a mão, ele vai lhe socorrer. Mas se não, isso é difícil, seu pai lhe ajudar. Você não tomou a decisão conforme deveria ter tomado. Você sabe que, e nós ficamos no casamento, quando nós não fazemos o que Deus manda fazer, irmão, nós ficamos como os irmãos de José. Você lembra que eles venderam José, queriam matar, mas venderam? Isso é engraçado que o texto não lida com a psicologia de cada um, mas no mesmo, em algum lugar na narrativa, o narrador deixa
deixa escapar ali o que está no coração deles. E aí os irmãos estão presos ali, porque José armou uma armadilha para eles, e aí ele diz o seguinte: sabe por que nós estamos presos aqui? Porque sabe que nós vimos o nosso irmão sofrer, chorar, gritar para sair do poço, e nós não ouvimos e socorremos ele. É por isso que agora nós estamos passando por isso. Isso era a primeira vez que eles estavam falando no texto, mas isso atormentava eles. Quando você não faz o que é para ser feito, você tem uma tormenta no seu casamento. Meu pai me falou, minha mãe me orientou, eu não ouvi meus pais, eu não atendi meus pais. Até que um dia você vai ter que fazer como fez o filho pródigo: eu pequei contra ti, me receba como um dos teus servos, me ajuda, eu não te obedeci, eu fiz o que era mal, tomei a decisão pecaminosa, me estende a mão. E se os nossos pais não tiverem bom raciocínio, ou forem egoístas em resistir ao nosso casamento, o que eu faço? E até onde você entende, não existe razão para eles negarem. Nós somos chamados também, mais uma vez, para lembrarmos, irmãos, que nós somos chamados por Deus para honrar e obedecer aos nossos pais no Senhor. E o Senhor vai ver isso e vai honrar você. Eu vou me submeter até ao que eu acho que não é certo. Meu pai não quer que eu me case, eu vou obedecer meu pai. Quando você sente que a escolha que você tomou é do Senhor, entretanto seus pais discordam, nós deveríamos nos submeter a eles em submissão piedosa e lutar com Deus em oração, para que Ele possa quebrantar o coração deles, para que assim como o meu coração se apegou a Ele, o meu pai e minha mãe também se quebrantem e reconheça que aquele é aquele que Deus me deu. Porque, irmão, se Deus está na escolha, então Deus deve da mesma maneira estar com os nossos pais. Depois de orar, procure o consentimento dos seus pais, tendo em vista que Deus declarou que você precisa do consentimento deles. E eles precisam dar isso a você. Você sabe como é escrito isso lá em Deuteronômio 7, verso 3? Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 7, verso 3, por favor, irmãos. O texto é quando... Você vai lembrar muito bem desse texto, porque é o texto em que ele está tratando sobre a entrada na terra prometida e como nessa terra há a tentação dos filhos casarem com as filhas dos cananeus, não é? E aqui, perceba como o texto descreve no verso 3, diz assim, Deuteronômio 7, 3, ele diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Veja, não darás tuas filhas. Você não vai consentir com isso. Porque se ela for, ela vai estar se levantando contra Deus. E quantas pessoas, né, dizem assim, não, eu quero me casar com um ímpio, mas seu pai está dizendo, não faça isso. Ele diz, eu vou. Ele desobedeceu seus pais. O profeta Jeremias, no capítulo 29, veja, ele fala muito parecido com essa mesma realidade. Veja lá, irmãos, Jeremias 29, versículo 6.
Diz assim o texto sagrado: porque falsamente vos profetizam, deixa eu ver aqui, verso 6, desculpa, eu estava lendo 9. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Vê que expressão: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos. É esse que você acha que Deus lhe deu? Então vá ao trono da graça e clame a Deus. Clame a Deus, com submissão, com o coração contente. E peça a Ele que Ele dê sabedoria aos seus pais, para que Ele ajude nisso. Peça a Deus, quando você pensar em casar, para que Ele dê sabedoria quando casar, Ele dê filhos que se submetam à sua autoridade. Não apenas você deve fazê-lo, como deve orar, para que você seja um pai que teme a Deus e faz o que agrada a Ele, como filhos que se submetem à autoridade dos pais. Mas vem um ponto, irmãos: os filhos devem obedecer seus pais, mas os pais não deveriam fazer com que seus filhos casassem com incrédulos, ou com alguém que ele percebe que não pode, que o seu filho, a sua filha não pode amá-lo inteiramente. Enquanto os pais deveriam aconselhar os seus filhos a casar alguém, não por causa da beleza, não por causa da riqueza, ou por causa do estado elevado dele. Nem as crianças, nem os filhos deveriam pedir aos seus pais para que aprovasse o casamento com alguém a quem eles estão simplesmente apaixonados, ou apenas apaixonados. Nunca, nunca, nem os pais deveriam fazer os filhos olharem para essas coisas, nem os filhos deveriam pedir o consentimento apenas porque estão meramente apaixonados por alguém. Os pais devem, irmãos, ajudar seus filhos a escolher com discernimento e sabedoria alguém que eles amam inteiramente e constantemente, e que esse casamento possa ser assim desde o primeiro dia até o dia que um deles morrer. O discernimento é isso. Por isso os pais devem começar, irmãos, interessante, com seus filhos desde pequeno, a conquistar o coração deles. Esse é o primeiro trabalho dos pais, ganhar o coração dos filhos. Ganhar o coração dos filhos. E provar a eles que tudo o que ele faz é para o bem deles, que ele disciplina os filhos para o bem, que ele ora para o bem deles. Então, quando os filhos pedirem direção na escolha de um cônjuge, e por consentimento para casar, os seus pais não vão lidar com um filho rebelde e obstinado se o pai discordar da escolha do filho. Se você ganhar o coração do seu filho, quando você disser não para ele, você não vai ter um rebelde dentro de casa, porque sempre o meu pai quis o meu bem. Não é assim que nós fazemos, irmãos. Não é assim que Deus faz conosco. Quando Ele nos tira alguma coisa que nós amamos tanto, quando Ele nos toma alguma coisa que nós queremos tanto, ou não nos dá alguma coisa que eu desejo tanto, como é que eu lido com Deus nisso?
O Senhor é bom para mim. O Senhor me deu a vida eterna. Meu coração não pode se rebelar contra a tua vontade. Eu vou me submeter à tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. E com isso, irmãos, uma exortação final. Exortação final nesse capítulo, né? Porque no próximo a gente vai mudar de tópico no próximo domingo, mas uma exortação final é que nós não poderíamos terminar todo esse assunto sem uma exortação, não é, para que casemos apenas no Senhor. Aqueles que casam fora do Senhor não terão paz. O casamento tem um potencial de assegurar grandes bênçãos, como também de assegurar as maiores dificuldades, as maiores lutas e angústias que um homem pode imaginar nessa terra. Como alguém poderia se aventurar num matrimônio sem a bênção do Senhor e sem os caminhos que ele designou? Um puritano chamado Daniel Rogers, ele deu alguns conselhos finais sobre isso. Nós vamos nos pautar nesses conselhos que ele deu. Primeiro, irmãos, negue-se a si mesmo, renuncie à sabedoria própria, renuncie à tua própria sabedoria, como se você não precisasse de aconselhamento. Lembre-se, não escute a você mesmo, não escute, seja rebelde com a sua própria voz, seja rebelde com o seu próprio desejo carnal. Morra para você mesmo, negue-se a si mesmo, submeta-se ao Senhor por oração e paciência, e não entre num casamento sem preparação, na primeira inclinação, sem oportunidade, ou na primeira oportunidade que aparecer. Não faça isso. Primeiro conselho, negue-se a si mesmo. Segundo conselho, irmãos, se você acha que o Deus te chamou para casar, que você não foi chamado para ser solteiro, Deus te chamou para casar, prepare-se para isso. Você acha, Deus te chamou para casar, mas você não conhece a moça ainda, não importa, prepare-se para isso, organize sua vida para isso. Isso é interessante, irmãos. Ore para que o Senhor te ensine a ser humilde, a negar a si mesmo, a ter sabedoria, a viver em pureza, numa vida pura. O casamento coloca alguém fora de si mesmo, isto é, você tem de sair de dentro de você mesmo, você vai viver para fora de você, você vai servir, você vai ter que amar, você precisa começar desde cedo a matar a sua própria vontade quando você pensa em casar. Porque se é uma característica do casamento, eu não vivo mais para mim mesmo, eu não faço mais a minha própria vontade simplesmente. Paulo resume dizendo, eu vivo para agradar a minha esposa e a esposa para agradar o marido. Se você é um jovem e está acostumado a ser servido, a dar preferência a você mesmo, a amar a si mesmo, casamento vai ser um problema para você, porque você vai ter que sair de dentro de você mesmo, na marra, ou você vai acabar com o casamento. Não tem saída. Comece, não mais viva para você. Terceiro, interessante, irmãos, é porque esse terceiro é talvez a doença que ataca todo mundo. A escolha pela aparência. Cuidado, irmãos, para não buscar escolher alguém pela mera
aparência. Não permita que a beleza, a riqueza, a educação te engane, ou mesmo que ela produza em você um suborno no teu julgamento e faça com que a tua afeição seja pecaminosa, sem critério. Cuidado com isso, irmãos. Não pense muito de você mesmo. Pense de você mesmo que é. Não pense nem mais nem menos. Pense que a pessoa que Deus vai lhe dar vai amar você como você é. Você não precisa ser mais do que você é para agradar alguém, porque você não vai conseguir ser isso a vida toda. Não funciona assim. Você não tem como viver como um camaleão a vida inteira para agradar outra pessoa. Agradar o outro não é se transformar todo dia em alguma pessoa diferente. Não é isso que o Senhor nos ensina a fazer. Às vezes a gente pensa que nesse caso eu devo pensar no matrimônio apenas naquilo que eu vou dar para alguém. Não. Irmãos, é aquilo que eu vou rejeitar, que eu vou negar, que eu vou deixar. Não é só o que eu vou dar, não. É o que eu vou deixar de ter por causa do outro, para o bem-estar do outro. Abrir mão de desejos pessoais para o bem-estar do próximo. Quarto, peça ao Senhor ferventemente em oração pela bênção de um bom matrimônio. Ore fervorosamente. Senhor, por tua misericórdia, conceda-me um bom matrimônio. O Senhor vai notar a frequência que você vai ao trono dele de graça e como você busca honrá-lo, e ele não vai deixar você voltar de mãos vazias. Ele sabe o que você precisa. Quinto, busque o conselho das pessoas mais judiciosas, mais criteriosas, imparciais, amigos piedosos, para que você não seja enganado por sua própria sabedoria. Procure pessoas mais sábias do que você, que possam te orientar melhor. Sexto, seja, irmãos, cuidadoso, nas suas conversações mútuas com aquele que você pensa ser o seu cônjuge, o futuro cônjuge. Cuidado, seja cuidadoso quando você conversa com a pessoa que você imagina que vai ser o seu cônjuge, porque na conversa você vai ver a alma, que na preferência você vai conhecer o coração, porque no discurso você vai saber onde está o propósito da vida dele. Não apenas converse, veja a alma dele. Não fale apenas de religião, fale com ele sobre o poder da religião na alma. Fale com ele sobre a obra de Deus no coração, o poder de Cristo de subjugar o pecado. Fale com ele não apenas das coisas que ele sabe, mas do poder dessas coisas na alma dele. Fale sobre isso.
Joel Bick diz: não procure apenas os dons, mas procure a graça. Procure a graça. Procure pelos frutos do Espírito, e especialmente por humildade e modéstia. Procure humildade e modéstia. Finalmente, se alguém vai argumentar contrariamente, dizendo que esperar por um cônjuge da escolha do Senhor pode me fazer perder o tempo do casamento, alguém imagina que se eu esperar por tudo isso eu vou perder o time? Ouça a palavra do Senhor, espere pelo Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Não seja tentado a seguir o fluxo e a forma desse mundo, pois aquele que faz, irmãos, aquele que faz de ímpios um filho de Abraão, fará de ímpias filhas de Abraão. Ele é poderoso para transformar. Use os meios que estão aqui expostos para encontrar um bom cônjuge. Um bom cônjuge. Fazendo o que é para ser feito, prefira as pérolas aos seixos. Prefira as pérolas ao seixo. O Senhor, irmãos, Ele é um Deus da ordem, não de confusão. Ele quer que sigamos o que Ele ordenou na sua palavra, para o nosso próprio bem e para o bem da nossa família, para o nosso próprio bem e para o bem da nossa família. Vale a pena esperar e confiar no Senhor do que confiar na sua própria força e na sua própria sabedoria. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? No próximo domingo, nós vamos falar sobre a preservação da honra do matrimônio. Preservando a honra do matrimônio. Diga.